Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Empresas e Negócios desta semana, comigo Beto Lima, aqui na CBN Joinville, hoje falando de consórcio, falando de uma empresa que ganhou o mercado nacional, né, de uma forma arrebatadora nos últimos anos, que é a Ademicon, recebendo aqui o André Marini. Tudo bem, André? Uma Tudo honra ótimo, recebê-lo Beto. por aqui. Para mim também é uma honra estar aqui, nesse bate-papo sempre gostoso e informal com você, onde traz muita informação É para quem isso. está lá no final, lá no carro, escutando tudo isso. Vou começar, se me permite, fazer uma pergunta que provavelmente nunca fizeram para você na sua vida. Vale a pena, né, comprar um consórcio e por quê? Ou fazer um consórcio e por que a resposta é sim? Claro que todo mundo espera que eu fale que vale a pena, né? Até pela minha posição como diretor da Demicon, mas eu gosto de falar muito de números. Hoje, com a taxa Selic a 14,75 e é o balizador de juros de mercado, os juros ficam muito caros para qualquer bem que você queira fazer aquisição. Por exemplo, olha só, no veículo, o juro médio fica perto de 30% hoje ao ano. Quer dizer que em 3 anos você já dobrou o valor que você financiou, né? Fica muito caro. No imóvel, quando você fala hoje de 12%, é um juro bom, mas até anos atrás era muito alto. Então imagine, se no imóvel você está pagando 1% de juro hoje ao mês no financiamento e está achando que é barato, num consórcio você paga 1,2% de taxa de administração ao ano e no financiamento 1% ao mês. Divide isso, dá 0,1% mensal. Trocando em miúdos, olha só como é que fica. A gente está falando que no financiamento você vai pegar lá R$ 1 milhão financiado e vai pagar 3 no final. Vai pagar 3 vezes o valor. Enquanto no consórcio você pega esse mesmo 1 milhão e você vai pagar 1,240. Então, olha a diferença. A gente chama, para quem compra um imóvel no financiamento, puxa, vai pagar tudo isso pelo preço da pressa? Vai pagar o triplo do valor do imóvel pela tua pressa? Por que que o consórcio não é ainda mais popular no Brasil? Seria por uma pressa em realizar um sonho, em ter um retorno rápido do dinheiro ali? Por que que a gente não costuma se planejar, isso a nível, né, de 200 milhões de pessoas, planejar no longo prazo para conseguir um Você consórcio? sabe que está crescendo bastante Uhum. a questão da aquisição de consórcio. O mercado nacional ele cresce em média 25% ao ano, enquanto a Demicon cresce 50% ao ano. Neste ano especificamente, comparando ao ano passado, a gente está alcançando um crescimento de quase 100%. Então está aumentando muito rápido o volume de pessoas que acabam aderindo ao consórcio. Por que que eles compram? Porque é mais barato na realidade. Quem faz conta Vantajoso, né? opta pelo consórcio. Mas a dificuldade de planejamento, ela existe hoje, tanto quando você fala da pessoa física, quanto na jurídica. A nossa educação aqui do Brasil é condicionada a, puxa, eu quero realizar um desejo. Para quando? É agora. É agora. Tanto que se você for ver várias lojas de varejo, elas não ganham na venda do produto, no lucro do Uhum. produto em si, mas sim no parcelamento que o cliente compra. Que é, eu vou pagar em 24 meses. Não, ele está pagando um juro de 3% às Sim. vezes em 24 meses, que é super caro, e não importa, ele quer na hora. Multiplica isso por milhares de compras, você tem o lucro da empresa, né? E na realidade o lucro não está nem no produto, e sim Uhum. nos juros Uhum. que estão sendo cobrados. Quando você olha para o consórcio, você já olha para um produto que faz com que a compra seja planejada, um custo menor, então quem faz conta faz consórcio. Por outro lado, tem que controlar aquela questão de imediatismo. Ah, mas eu quero comprar o carro. Quando? Amanhã. Você vai pagar juros, não tem jeito. Ah, não, mas eu quero comprar o carro planejado. Eu quero para o ano que vem, ou eu troco de carro a cada 2 anos, então eu já vou comprar um consórcio agora para que 2 anos eu não tenha que me descapitalizar. E aí eu já dou lance nesse tempo, contemplo essa carta e eu vou estar preparado no momento oportuno com para poder esse, com fazer a esse compra. acúmulo, né, do longo prazo. A Demicon hoje, André, a gente fala especialmente de carro-chefe, né? Os veículos, os imóveis, os serviços, mas tem uma novidade bem bacana de mercado que são outros bens móveis, né? Como é que vocês definiram nessa categoria? A ideia da Demicon é ser uma empresa que democratiza crédito em todos os setores, né? Então, todas as pessoas têm o seu projeto específico. Muitas vezes está voltado a imóvel. Quando a gente fala do veículo, tem várias questões, né? Que não é só o carro, o leve, mas são os pesados, troca de frota que as empresas precisam fazer. Companhias de ônibus hoje usam a Demicon para fazer essa troca também de frota, embarcação, aeronave, tudo isso cabe no consórcio de veículos. E também tínhamos o consórcio de serviços, né, que era a cirurgia plástica, festas, tudo que envolve serviço a Demicon também atende. E nós fazíamos uma brincadeira interna que era assim, puxa,
De cada 10 projetos que o cliente tem, 9 ele realiza com a gente. E aí nós começamos a pensar, mas qual que é esse um que o cliente não realiza? E aí chegamos a algumas conclusões. Por exemplo, tem muita gente que quer comprar uma franquia, quer comprar um negócio. Mas ele vai lá, consulta e vê que tem valores que ele tem que comprar. Um exemplo, eu quero fazer uma franquia de consultório odontológico, eu tenho que comprar o equipe, eu tenho que comprar armários, tenho que comprar equipamento. Então, são vários bens móveis que existem ali. Esse era um tipo de bem que ele não conseguia comprar na Demicon, porque só existia imóveis, veículos e serviços. Então, nós criamos um grupo de outros bens móveis, aonde o cliente pode comprar o equipamento que ele precisar, ele pode comprar gado, então pode comprar frigorífico, ele pode comprar qualquer equipamento que seja móvel com esse consórcio e pagar em até 100 vezes. E uma vantagem disso de pagar em 100 vezes depois é que você consegue utilizar o lucro, né, os benefícios do próprio negócio para pagar, por exemplo, a carta de crédito. Perfeito. Essa é uma das vantagens, né? O que acontece? Quando o empresário faz uma aquisição numa franquia, a primeira pergunta que ele vai fazer, puxa, quanto tempo vai levar para eu ter o meu payback, o dinheiro de volta? E quanto mais ele investe, é claro que ele vai ter mais demora para receber esse valor. A partir do momento que ele está investindo capital que não é dele e do consórcio, o problema dele passa a ser o break-even. Opa, se eu tenho aqui o meu aluguel pago, eu consigo ter lucro desde o primeiro mês, já esse lucro é suficiente para pagar a parcela do consórcio, já está se autopagando. Então, eu nem investi tanto capital, porque eu usei o capital do consórcio, trabalhei alavancado com o consórcio, e trabalhar de forma alavancada, com custo baixo, com dinheiro barato, é sempre muito interessante. Isso possibilitou com que muitos empresários tenham acesso a esse tipo de produto que não tinha. Eu não conhecia consórcio de outros bens móveis, a Demicon que lançou. E foi algo que eu vejo que traz muita gente, sabe? Muita gente nos pergunta, poxa, e dá para tal coisa? Dá para quase tudo que você imaginar. Dá para comprar, estou olhando aqui no teu estúdio, tem ar-condicionado aqui, dá para comprar ar-condicionado? Eu posso. Posso comprar equipamento de TV? Eu posso. Bens móveis em geral. Eu posso comprar câmera aqui para o estúdio? Eu posso. Então, eu posso fazer uma sala de podcast igual essa aqui, com outros bens móveis? Eu posso. Isso facilita muito a vida do empresário. Além de tudo isso, né, essas questões de bens, de imóveis, automóveis, imóveis, a gente tem também um lançamento recente do programa de vocês, que é o Carteira RH. E a cada 10 empresários que sentam na sua cadeira aqui e conversam comigo hoje, 8 ou 9 reclamam da mesma dificuldade. Beto, eu estou com uma dificuldade de mão de obra qualificada específica. E a Demicon lançou Carteira RH para conectar e resolver essa dor de cabeça em comum. Olha, essa é uma dor de cabeça que todo empresário tem. Você está muito certo quando você fala. Todo empresário que senta aí no seu lugar, ele fala a mesma coisa, né? O que existe aqui? Uma dificuldade de reter as pessoas. O turnover é muito alto. Por quê? O nível de desemprego em Joinville é pleno emprego. Então é menos 2%, ou seja, tem mais vagas sendo oferecidas do que gente preparada para trabalhar. Para você pular para um outro galho é a coisa mais fácil do mundo. É a coisa mais fácil. Eu costumo dizer aqui que o funcionário nos demite com muita facilidade aqui na cidade de Joinville. Mais ou menos isso. Então eu tenho medo de levar conta todos os dias, porque eu chego na empresa, dou bom dia para todo mundo com um sorrisão lá, pensando assim, tomara que ele goste da minha cara hoje para ele não me demitir até o final do dia. É uma brincadeira que tem um grande fundo de verdade. A gente tem que conquistar as pessoas que estão do nosso lado. Mas quando você pergunta, ok, empresa, o que você dá mais para esse funcionário? E aí todo mundo vem com os benefícios, né? Ele tem um excelente convênio médico, ele tem aqui a possibilidade de crescer na empresa, ele tem uma remuneração compatível com a função dele. Mas qual que é o sonho dele? Qual que é o sonho desse cara? Ele tem o sonho de ter casa própria? Será que ele tem? Ele tem o sonho de trocar de carro? Qual que é o sonho que ele tem que a gente não enxergou ainda como empresário? Será que ele tem a vontade de fazer uma cirurgia plástica? Porque isso muitas vezes devolve a dignidade para a pessoa. Autoestima. Será que é para a esposa? Será que é uma viagem? Será que é levar os filhos para Disney? Qual que é o sonho dele? E onde entra a Demicon nessa história? Olha que história fantástica. Quando a gente chega para o empresário e pergunta qual é o sonho do seu funcionário, ele não sabe. O comercial ainda sabe, tá? O comercial é normal ter sino e quadro dos sonhos. Sim. Todo mundo sabe o que faz. Mas no resto, principalmente aqui que tem muita fábrica... Indústrias, né? A indústria não sabe o que o funcionário na ponta quer. Ele pode achar. Ele quer trocar de carro. Ele quer comprar uma casa. Né? Mas ele não sabe. Então, a ideia da Demicon é humanizar um pouco mais isso. É que o nosso time... E aí tem uma estrutura, tem um time com uma psicóloga que ela vai até lá
e conversa com esse pessoal, mas de uma forma muito informal, uma pesquisa mesmo. Escuta, qual é o teu sonho? Se você pudesse escolher qual projeto que envolva dinheiro, você quer realizar nos próximos 3, 4, 5 anos. E o funcionário fala, com uma entrevista boba, mas eu sei que o sonho dele é, um exemplo, comprar um terreno. O que eu faço? Hoje tem cartas de crédito da Demicon, de 100 mil, por exemplo, que o investimento é de R$ 337 por mês. Extremamente acessível. Totalmente acessível. Imagine só a empresa que pensa assim, puxa, qual que é o custo que eu tenho quando alguém do meu chão de fábrica se demite? Eu tenho que contratar outra pessoa, eu vou ter que começar a pagar essa pessoa desde o momento que eu contratei, ela vai demorar para estar nativa às vezes 1 mês, às vezes 2 meses, dependendo do treinamento, eu tenho que deslocar uma pessoa para fazer esse treinamento, e quando ela começa a carga colocar... tributária, enfim. Tudo. Na ponta do lápis, o custo que isso tem, fora aqueles funcionários que em 45 dias não deu certo, dispensa, contrata outro, e toda essa despesa começa a virar recorrente. Então, quando ele coloca toda essa conta, ali ele pensa assim, puxa, peraí, quais são os que mais produzem? Olha, eu tenho aqui 100 dos 1000 que eu tenho, que mais produzem, esses 100 eu não posso perder. E se a gente possibilitar para que esses 100 tenham o sonho dele realizado pela empresa? De que forma? Fulano, você vai estar comigo aqui, eu vou te pagar uma carta de consórcio. Essa é uma das modalidades. A partir do momento que você contempla, eu transfiro essa carta para você, você compra a sua casa, vai sair do aluguel, aí você pode continuar pagando. Daí eu vou deixar você escolher o seu segundo sonho, pode ser um carro, por exemplo. Eu vou manter a parcela lá de um consórcio de carro para você, por exemplo. Só que se você sair da empresa, você vai perder esse benefício. Tanto que essa cota não vai ficar no seu nome, vai ficar no nome da empresa. E é um benefício, uma premiação que você vai ter no momento que ela for contemplada. Será que a esposa desse operário que está ali, que sabe desse negócio, que está para ser uma casa, ela vai deixar ele mudar de emprego por R$500 a mais? Você começa a analisar como um plano de saúde, um benefício extra, né? Alguma coisa nesse sentido, né? E aí você consegue impactar de verdade a vida desse seu colaborador, traz, né, ganha aquele colaborador, remove uma possível insatisfação, né, revê e mantém todo o quadro com a qualidade natural do sistema, né? Fideliza. Então, fideliza. Né? Agora, tem empresário que provavelmente fale assim, mas puxa, vai ser um custo a mais. E eu estou comparando aqui o meu custo, eu prefiro ter o turnover, porque mesmo sendo caro, não sai tão caro quanto eu pagar a parcela de consórcio para ele. Então, eu gostaria de ter isso na minha empresa, mas eu não quero pagar nada. Não quero ter um custo a mais. Pensamos nesse empresário também. De que forma? Existe a possibilidade de ter esse convênio, esse contrato conosco, e das primeiras 13 parcelas do cliente, por exemplo, do cliente final, que é o funcionário dele, nós abrimos parte, o nosso comercial abriu parte do comissionamento, então a gente acaba ali dividindo uma parte, assumindo uma parte da parcela deste operário que está lá na ponta trabalhando. E aí a empresa pode oferecer isso. Olha, então se vocês entrarem aqui nos primeiros 12 meses, a gente vai subsidiar parte da parcela, mas não é ela que está fazendo. Sim, é vantajoso duas vezes, né? Nas duas pontas. Nesse isso, caso. É a Demicon que está fazendo. Perfeito. Tem muita coisa bacana nisso, porque eu não vejo hoje o empresário pensar lá no operário, lá no funcionário dele que está na ponta, com tanto cuidado. Tipo, o que realmente ele deseja? Essa conversa acho que não se tem. E quando eles percebem que a empresa está preocupada em mantê-lo neste nível de atenção, puxa, ele fala, eu sou especial aqui realmente, eu não sou qualquer pessoa e eu não quero sair daqui valoriza, logo porque ninguém mais me entrega isso. André, nosso tempo já está estourado, infelizmente, mas eu queria te deixar com a oportunidade de fazer um convite para o nosso ouvinte, que neste sábado está te escutando, que tem 2 perfis. A gente tem muito empreendedor médio, pequeno, né, que tem uma equipe com 3, com 5, com 10, com 12 empregados ou colaboradores da mesma equipe, e até de quem é pessoa física, né, mas tem o sonho de empreender. Você acabou de falar agora dos outros bem móveis, essa categoria genial que a Demicon está lançando também para realização de sonhos, porque no fim das contas é sobre isso. Como entrar em contato, como procurar a Demicon, como construir junto, ao lado da Demicon, essa realização desse sonho? Bom, hoje aqui a Demicon em Joinville tem 2 lojas e a gente também tem o acesso total pelo site. Então, se você está nos escutando em outra cidade, a Demicon tem várias lojas espalhadas, é fácil, entra ali no site, qualquer site de busca, digita Demicon,
coloca a Admicom mais perto de você, ela vai direcionar já para a loja mais perto. E a partir do momento que você tem esse contato, você vai ter um super atendimento. O nosso pessoal é super preparado para atender qualquer tipo dessas situações que eu disse e muito mais. Tem vários projetos aqui que nós já temos e conseguimos atender que não deu tempo de falar. Mas esse é o caminho para você fazer um negócio com a Admicom. E além de Santa Catarina, mais de 20 estados espalhados pelo Brasil. Ah, tem. Estamos espalhados pelo Brasil todo, são um total de 241 Caramba. lojas hoje. Então, o que não vai faltar é gente boa para te atender. André, muito obrigado, viu, pela gentileza de bater um papo com a gente nesse sábado por aqui. Vida longa, Admicom. Eu que agradeço. Obrigado. André Marini, diretor da Admicom, nosso convidado do Empresas e Negócios dessa semana. A gente volta no próximo sábado aqui na programação da CBN Joinville. Até lá!